desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Da palavra da vida nós falamos, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós se manifestou. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo seja completo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, nem sombra de escuridão. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos ainda em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas nos afastamos da luz. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Ainda que falemos palavras santas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça, pela sua graça e misericórdia. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas a luz ainda nos chama a voltar. Se quiser, no próximo passo eu posso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo,
para que não pequeis mais. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Graça que alcança toda a nação. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda, anda em engano. Mas quem guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é aperfeiçoado. Por isso sabemos que estamos nele, chamados a andar como ele andou. Amados, não vos escrevo novo mandamento, mas um mandamento antigo que desde o princípio ouvistes, a palavra que em vós permaneceu. Contudo, também vos escrevo um novo mandamento, que nele é verdadeiro e em vós também. Porque as trevas vão passando e a verdadeira luz já resplandece. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está em trevas, se não conhece o caminho. Mas quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Quem odeia anda em trevas e não sabe para onde vai. Eu vos escrevo, filhinhos, porque os pecados vos são perdoados, por causa do seu nome, nome que salva e restaura. Escrevo a vós, pais, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo a vós, jovens, porque vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, firmado na eternidade. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, já agora muitos se levantaram. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem, teriam permanecido. Mas assim se manifestou a verdade, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque ignoreis a verdade, mas porque já conheceis quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se permanecer, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E agora, filhinhos, permanecem nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos na sua vinda.
Se sabeis que Ele é justo, sabei também que todo o que pratica a justiça é nascido dEle, gerado pela sua luz. Vede que grande amor nos tem concedido, Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque a Ele não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride também a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Palavra que nos examina, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Cordeiro sem mancha, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que vive no pecado não o viu, nem o conheceu, pois não anda na luz. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo, reflexo do seu caráter. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, pois é nascido de Deus. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça nem ama seu irmão, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Assim se revela o coração. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Todo aquele que odeia é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos, chamado ao sacrifício. Mas quem tiver bens desse mundo e vendo seu irmão necessitado,
fechar-lhe o coração. Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua somente, mas por obras e em verdade. Vida que se expressa em ação, e nisto conhecemos que somos da verdade. Diante dele tranquilizaremos o coração, porque se o coração nos condena, Deus é maior que o coração. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e tudo o que pedimos recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua presença. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. E quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele permanece. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas já saíram pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, é da verdade. E todo espírito que não confessa a Cristo não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, que já agora opera no mundo. Filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Força que sustenta os fiéis. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus rejeita a verdade. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece verdadeiramente a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, em ter enviado seu Filho unigênito, para que por ele vivêssemos. Nisto está o amor, não em que nós amássemos a Deus, mas em que ele nos amou primeiro e enviou seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós permanece, porque nos deu do seu Espírito.
selo da comunhão. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, luz para toda a nação. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus, aliança viva. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? A verdade nos confronta e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Caminho do verdadeiro amor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo que ama o que o gerou ama também ao que dele é gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, caminho de obediência. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, são vida para a alma. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, fundamento da esperança. Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, testemunho verdadeiro. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam num. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que testificou de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho. E o
testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, fonte da salvação. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, peça e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, mas o que é gerado de Deus se guarda, e o maligno não lhe toca. Proteção do alto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A Senhora eleita, e aos seus filhos escrevo, a quem amo na verdade que permanece, pois muitos conheceram essa verdade que vive em nós e para sempre cresce. Seja convosco graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus, seu Filho amado. Muito me alegrei por achar teus filhos andando na verdade que tem guardado. E agora te rogo, Senhora querida, que nos amemos uns aos outros no caminho. Este é o mandamento que ouvimos desde o princípio, que andeis nele no amor e nunca sozinhos. Porque muitos enganadores têm saído ao mundo, que não confessam que Jesus veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Guardai-vos para não perderdes o que alcance. Todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo, a Deus não tem. Quem nela permanece tem o Pai e tem o Filho,
e a verdade vive onde o amor está também. Se alguém vier a vós e não trouxer esta doutrina, não o recebais, nem lhe desejeis alegria, pois quem lhe dá boas-vindas participa das suas obras, que não são luz nem dia. Muitas coisas tinha para vos escrever, mas não o quero com papel e tinta. Espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja distinta. Saúdam-te os filhos de tua irmã eleita. Amado, eu te amo na verdade, e oro para que vá bem contigo, que tenhas saúde no caminho, como tua alma vai bem. Alegrei-me quando os irmãos testificaram da tua verdade, pois tu andas na verdade, e nisso encontro grande alegria. Fazes fielmente o que praticas com os irmãos e com estranhos. Eles testemunham do teu amor, e bem farás encaminhá-los a Deus, porque por amor do nome saíram, nada tomando dos gentios, e nós devemos receber a todos para sermos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diotrefes, que ama ter sempre a primazia, não nos recebe nem acolhe, impede os que querem fazê-lo. Amado, não sigas o que é mau, mas segue o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Demétrio tem bom testemunho de todos e da verdade em si. Testificamos também de sua vida, e sabes que o nosso testemunho é fiel. Tinha muito que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta, pois espero ver-te em breve e falaremos face a face. A paz seja contigo, amado. Os amigos te saúdam daqui. Saúda os amigos nome por nome, na comunhão que permanece em ti.